Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de iniciar sobre o tema propriamente dito que vamos tratar nesse vídeo, eu quero primeiro te pedir teu apoio, que você se inscreva aqui no canal, que você deixe o seu like. Mas eu ainda nem vi o vídeo, não sei se vou gostar, como é que eu vou deixar um like para um vídeo desse? Então assim, deixa o teu like aí, por enquanto. Caso você não goste, você bote um não gostei, comente aí, me dê seu feedback do porquê você não gostou do vídeo. A grande verdade é que esse canal ele está apenas começando, então tem muito que melhorar realmente, tanto na produção dos vídeos, edição, qualidade de som, qualidade de imagem, tudo isso a gente vai trabalhar para que melhore. Mas a proposta, nesse primeiro momento, é trazer algo simples, informativo, algo que pouco você encontra na internet, quando a gente fala de uma teologia cristã, uma teologia sistemática, uma teologia reformada, informações históricas, nas quais a mídia convencional faz de tudo para que você não tenha acesso, para que você não saiba. Então, a proposta aqui é justamente fazer com que você tenha acesso àquilo que não é comum, aquilo que muito provavelmente você não vai achar com facilidade. E a proposta desse vídeo é justamente essa, né? Trazer luz a um tema que ele é pouco falado, que ele é pouco divulgado nas redes sociais. Você pouco vai encontrar vídeos falando a respeito desse tema. Eu quero falar sobre Pedro Valdo, sobre os valdenses, o quanto eles foram perseguidos na época ali da Inquisição, né? Mais um povo, né? Mais uma, um grupo onde se levantaram na pré-reforma para apontar o dedo mesmo com autoridade bíblica, para falar sobre o que não concordava, sobre o que não era bíblico, né, na Igreja Católica, e acabaram sendo severamente mortos. Eles foram, como vocês podem ver aí na imagem que eu vou trazer aqui no detalhe para vocês, foram queimados vivos, foram chamados de bruxos e diversas outras atrocidades foram feitas com os valdenses. Mas por que falar sobre os valdenses? Primeiro que no módulo que se encerrou agora no seminário teológico no qual participo, a gente falou sobre eles, foi exposto que pouco se fala ou pouco a gente tem material falando sobre os valdenses, devido justamente a essa perseguição que eles sofreram e o quanto a Igreja Católica à época trabalhou para poder exterminar todo e qualquer rastro dos valdenses, como também eles procuraram difamar a sua reputação, tá certo? Então, assim, lendo a obra A Lenda Branca da Inquisição, que foi escrito por Lucas Banzoli, quero dar aqui os créditos a ele, obviamente, porque ele fez ali o compilado, né, das informações a respeito dos valdenses e também ele tem um artigo no site dele, eu vou deixar aqui também no link na descrição deste vídeo, essas informações. Eu elenquei alguns pontos aqui, fiz algumas anotações, nas quais eu acredito que sejam bem relevantes. Eu vou passar aqui uma por uma para vocês, tá certo? O primeiro ponto é quem foi Pedro Valdo, né? Pedro Valdo ele foi um rico comerciante ali no século XII. A sua transformação aconteceu entre 1173 e 1176, quando ele passou a buscar seriamente o melhor caminho para Deus. O acontecimento que marcou a conversão dele foi ao ouvir uma canção de um menestrel. Valdo ele ficou profundamente impactado por aquela música e depois disso ele perguntou a um mestre em teologia qual era o melhor caminho para Deus. A resposta, obviamente, foi bíblica e mudou a sua vida. O teólogo citou uma passagem do Evangelho que diz: se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem
e seguem. Então, Valdo ele levou essas palavras de forma literal. E aí, a partir desse momento, ele tomou ali uma decisão radical, que foi justamente separar uma quantia para sua esposa, colocou as suas filhas em um convento, com sustento garantido, e depois disso, ele doou todos os seus bens aos pobres e passou a viver de uma forma extremamente simples. Eu vou colocar minha câmera aqui mais para o lado, porque daqui a pouco a gente vai dar um pouco de ênfase a essas imagens nas quais eu estou colocando nesse vídeo, que retratam um pouco do que foi que aconteceu com os valdenses. No início da pregação, após abrir mão das riquezas, Pedro Valdo ele começou a pregar publicamente o arrependimento. O foco dele sempre foi chamar as pessoas a uma vida de conversão e de obediência a Deus. O apego de Pedro Valdo às Escrituras se tornou algo muito notório, né? Ele se tornou um leitor dedicado. Ele lia muito a palavra de Deus. E ele também promoveu a tradução das Escrituras para a língua do povo, para que as pessoas simples pudessem ter acesso à palavra de Deus. Para vocês verem como essa questão de fazer a tradução, deixar acessível as Sagradas Escrituras para o povo, sempre foi algo no qual a Igreja Católica ela sempre foi contra, né? Então, a partir daí vieram conflitos, né, com a Igreja Romana. Valdo ele foi a Roma e tratou com o Papa Alexandre III, porém ele recebeu a proibição de continuar pregando, porque não era sacerdote. Na época, a igreja reservava essa pregação, ao ofício da pregação, apenas para o clero, né? Então, a continuidade da missão, apesar da proibição, Valdo e seus seguidores continuaram pregando. Eles entendiam que obedecer a Deus era mais importante do que obedecer uma ordem humana que impedia a pregação do Evangelho. Então, a excomunhão e a expulsão. Vamos entrar agora aqui nesse detalhe, né? Como persistiram a pregar, Pedro Valdo e seus seguidores foram excomungados em 1182. Além disso, foram expulsos da cidade de Lyon, na França. E vamos lá agora para detalhes importantes, né? Quem eram os valdenses? Eram exatamente os seguidores de Pedro Valdo e eles passaram a ser conhecidos como valdenses. Por isso que vem essa nomenclatura. Eles continuam pregando a palavra de Deus, mesmo após a perseguição e expulsão da igreja. O estilo de vida dos valdenses tinha uma conduta simples e exemplar. Eram trabalhadores, humildes, evitavam luxos excessivos e prazeres mundanos, né? Eles vestiam-se de uma forma muito simples e buscavam viver de modo coerente com a fé que eles professavam. A pobreza apostólica era uma marca do movimento. Eles andavam de dois em dois, como os discípulos de Jesus faziam. Eles viviam em pobreza apostólica, sem ostentação, com forte ênfase na simplicidade cristã. E o objetivo espiritual deles era um retorno ao cristianismo primitivo. Eles defendiam uma fé mais próxima da Igreja Apostólica, eles denunciavam os abusos, a riqueza e o distanciamento espiritual do clero medieval. A diferença entre valdenses e cátaros, é importante trazer esse tópico também. Embora tenham vivido no mesmo período e ambos tenham sido perseguidos, os valdenses eram teologicamente muito diferentes dos cátaros. Eles criam em toda a Bíblia e rejeitavam a reencarnação. Não eram dualistas e se aproximavam muito mais do que depois seriam chamados de protestantismo. Um outro tópico que eu destaquei aqui são os principais ensinamentos dos valdenses. Eles rejeitavam práticas e doutrinas que consideravam não bíblicas, entre elas missas e orações pelos mortos, purgatórios, indulgências, culto a santos, culto a imagens, juramentos e pena de morte por crime de heresia. A gente vai ver aqui que sempre foram tópicos, sempre foram pontos
que os pré-reformadores e reformadores condenavam ali, visto que a Igreja Católica ela sempre defendia esses pontos, né? O que defendiam positivamente? Defendiam a centralidade das Escrituras, valorizavam a pregação do Evangelho, o arrependimento, a simplicidade cristã e o retorno ao modelo da Igreja Apostólica. Um ponto marcante do movimento é que, segundo o texto, os valdenses permitiam a pregação de mulheres. Isso aparece como uma diferença importante em relação à prática dominante na igreja da época, porque eles foram perseguidos, né? E vêm os motivos. Obviamente, se a gente for olhar aqui para o contexto, o que eles condenavam, a gente já consegue entender ali de cara porque que eles sempre foram, porque eles foram perseguidos, né? Além da perseguição, eles sofreram também calúnias. Em certos contextos, eles foram acusados de bruxaria e retratados de maneira difamatória como bruxos e bruxas voando em vassouras. Então aqui eu quero mostrar para vocês algumas imagens da época, né, que os valdenses, a forma com que eles eram retratados. Tem outra situação. Vocês podem ver aqui em cima. Era a forma com que eles eram retratados. A repressão violenta, né? Os valdenses eles foram caçados, foram perseguidos e massacrados ao longo de séculos. Aqui temos uma outra imagem que retrata ali os valdenses sendo queimados vivos, né? Muitos morreram e poucos conseguiram sobreviver, escondidos em regiões mais isoladas, como os vales alpinos. A importância histórica deles, né? O texto apresenta os valdenses como precursores da reforma protestante. Isso aqui é muito claro, isso aqui é muito evidente. Eles são retratados como um movimento que preservou, antes de Lutero, várias ideias que depois ganhariam mais força no protestantismo. Então, assim, podemos resumir que Pedro Valdo ele iniciou um movimento de forte apego às escrituras. Isso aqui é muito, 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 muito óbvio. A gente dá para anotar isso aqui nos escritos, né, no que a gente tem de histórico deles. Então, a simplicidade, uma vida piedosa, uma vida simples, era algo que ele também deixava muito evidente em sua conduta, e a pregação ao arrependimento, né? Os seguidores, os valdenses, eles ficaram marcados pela fidelidade àquilo que criam, né? Mesmo sobre perseguição intensa, sendo lembrados como um dos grupos mais importantes na preparação para o caminho da reforma. Então, como já falei, eles entram ali para o grupo dos pré-reformadores. Então, assim como na história de outros pré-reformadores e reformadores, eles nos ensinam que nós precisamos a cada dia fazer essa autoanálise, essa reflexão sobre o evangelho que nós temos pregado, o evangelho que nós temos vivido. Então, que em nós possa arder essa chama, a chama na qual se faz necessário que arda, né, para que a gente possa estar vivendo realmente um evangelho genuíno. E tendo em mente sempre que, para que nós hoje tenhamos acesso às sagradas escrituras, muito sangue foi derramado até que esse evangelho, as boas novas, cheguem a nós e que nós possamos valorizar isso acima de tudo e que a gente possa glorificar a Deus pela sua infinita misericórdia e sua infinita bondade. Então esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que você tenha anotado aí os principais pontos que eu quis trazer nesse vídeo sobre Pedro Valdo e seus seguidores, os valdenses, tá certo? Então mais uma vez se inscreve aqui no canal, deixa aí o seu joinha, o seu comentário, o seu feedback e eu te vejo na próxima e até mais.